hoje estamos aqui com o Dr. Antônio Vilaca Torres, filho do senhor Adeodato Torres Nogueira, um interventor aqui de Jardim Alegre. Hoje é 12 de outubro de 2024 e estamos realizando uma entrevista do projeto Reconhecendo Saberes, a Voz da Comunidade. Doutor Antônio, o senhor poderia se apresentar? Bom, é um prazer falar com todos nesse momento, neste sábado do Dia das Crianças, inclusive cumprimentando todas as crianças de Jardim Alegrenses, né? E informando que o meu filho mais velho, ele foi gestado em Jardim Alegre, sabe? Hoje ele é um empresário, né, de uma empresa multinacional em Curitiba, e tem vários cursos superiores, etc., mas foi gestado em Jardim Alegre, tá? Isso é muito bom. Eu estive com meu pai na Interventoria Federal de São José dos Pinhais, né? E aí o meu pai, quando foi nomeado pelo presidente da República, interventor federal, para contribuir, ajudar e pacificar o município de Jardim Alegre, meu pai convidou um advogado, que foi o Augusto Frois, depois substituído pelo Serbach, e convidou também um assessor, o Aristides Wernick, que trabalhou bastante aí também, né? Um economista, e eu. Ele disse, eu preciso de um homem de confiança para trabalhar lá comigo, para me ajudar. Nesse momento, eu era funcionário militar da Força Aérea Brasileira, da FAB. Eu era comandante da equipe de bombeiros junto ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Mas aí o meu pai alugou minha cabeça de tal forma que eu acabei pedindo para sair da carreira militar para contribuir com ele e com o Jardim Alegre. Depois que eu saí da carreira militar, logo que eu pedi a minha baixa, né, meu pai disse, olha, tudo bem, você vai conosco e tal, só que tem um combinado que nós temos que fazer. Você vai trabalhar para a Prefeitura de Jardim Alegre comigo, meu homem de confiança, mas a Prefeitura não vai pagar você. Eu vou dividir o meu salário com você. Bom, tá bom, né? Então vamos. E foi assim que aconteceu. Para a Prefeitura, para os funcionários da Prefeitura, eu nunca tive registro nenhum da Prefeitura. Porém, eu colaborei, trabalhei na Prefeitura por quase um ano, né? E de graça para os cofres públicos. Porém, meu pai, dividindo o salário dele, porque ele disse, nós temos que dar o exemplo para Jardim Alegre. E não é conveniente ter um filho meu trabalhando na administração, sendo pago pelos cofres públicos. Eu não aceito. Tem que ser assim. Tá bom. Então, foi um grande exemplo, né, de moralidade, de austeridade, de seriedade, de respeito para com o município de Jardim Alegre. E foi verdadeiro e não nos arrependemos. Hoje, nós deixamos um legado muito bom, muitos amigos, né? Inclusive, meu próprio padrinho de casamento é daí de Jardim Alegre, o nosso amigo e ex-prefeito, um grande abraço a ele, Alzemiro Reck. Sim, ele esteve, inclusive deputados e outros políticos também estiveram lá aí de Jardim Alegre, tá? Então veja, o vínculo com a cidade foi muito forte, muito profundo, muito respeitoso, muito sério e de trabalho administrativo.
sem absolutamente nada de política, porque ele foi nomeado, não tinha nada a ver com a política do jardim, não é? Tá? Então aí eu fui. E nessa época, você começou me perguntando que eu me apresentasse, o que eu sou, né? Eu interrompi meus estudos em Curitiba, era um vestibulando, não é? E interrompi e fui para o Jardim, prestar a minha contribuição. Tá? E aí trabalhamos em Jardim, depois eu voltei, né, e fui terminar os meus estudos. Tá? Mas nessa época eu tive que estudar aí em Jardim Alegre também, porque Jardim e a região, São João do Ivaí, Lidianópolis e toda a região do entorno, aí, exceto Ivaiporã, não tinha hospital. E a questão das doenças aí era muito sério. Só tinha um em Ivaiporã, que era o Akira, né, o médico da época, e sempre lotado. Aí nós tínhamos que achar uma solução. E a solução que o meu pai achou no momento foi fazer um vínculo com a Cúria Metropolitana, com Dom Romeu Alberti, através do padre Tadeu, à época, tá? Para que a Cúria Metropolitana cedesse o terreno e nós faríamos a construção com a prefeitura e com a população. E assim foi feito. Nós, inclusive, eu, inclusive, ajudei, né, transportar e entregar tijolo para o povo lá, botando a mão na massa para valer, sabe? Então, era o nosso sistema de trabalho. E aí foi um amigo nosso, já antigo de família, médico, que todos devem lembrar, os mais antigos, Dr. Simão Rodrigues Zambrana. Com ele, nós construímos o hospital. Depois veio outro médico, que também fundou o segundo hospital em Jardim Alegre, mas foi lá para esse primeiro, o José Vasques. Tá? Então, os mais velhos vão lembrar. Então, trabalhavam o Simão, o José e eu. E aí vieram os enfermeiros, etc, etc. E ali tinha mais ou menos uns 50 a 100 quartos. Para você ver o tamanho do hospital, né? Tá? E aí começamos a equipar ambulância, raio-x, etc. Mas raio-x não tinha quem operasse. Aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer um curso de radiologista técnico, que na época em Curitiba não tinha, né? E fiz o curso e me diplomei para ser o radiologista técnico do Hospital Santa Maria em Jardim Alegre. Então eu fazia toda a administração hospitalar, não é? E radiologia. Onde esse hospital se localizava aqui no município? Bom, hoje ele tem ali, eu acho que é uma... é um próprio da Mitra Diocesana, mas eu acho que é um colégio ali. Ah, sim. É o único que tem. Ali era o hospital, sabe? E depois nós vendemos o hospital, eu era também sócio do hospital, do nosso amigo Simão, e quem comprou foi o José Vasques, que montou outro hospital com o Frontino de Lima. O Frontino de Lima era o cartorário em São José dos Pinhais. Nosso amigo, conterrâneo, guarapuavano também, porque tanto meu pai quanto eu somos de Guarapuava. Temos uma história de famílias tradicionais de Guarapuava, como Torres Nogueira e Rocha Loures. Rocha Loures tem um legado muito grande em todo o estado do Paraná, inclusive com empresários, juristas, médicos, etc. Né? Esse é da parte da minha mãe, Rocha Loures. Tá? Então, fomos guarapuavanos que contribuímos com o Jardim Alegre. Tinha mais um guarapuavano lá, que os mais antigos devem lembrar, que era o Benhur Teixeira. Ele era cafeicultor e pecuarista,
sabe? Também de Guarapuava, que contribuiu muito com o município, não é? Então, é claro, antes de ir para o hospital, eu trabalhei na prefeitura, eu era o assessor de estudos e planejamento da Interventoria Federal de Jardim Alegre. Eu acho que até hoje foi o único, né, instrumentalizador e departamento federal em Jardim Alegre, foi isso. Né? Mas, felizmente, depois de um pequeno tempo, um ano e pouco, né, a prefeitura se normalizou, as finanças se normalizaram, a prefeitura começou a ter crédito, adquirir equipamentos, enfim, começou a ter uma nova estrutura ou uma nova vida. E com isso, quando entrou na normalização, aí o meu pai, né, Adeodato Torres Nogueira, ele marcou eleições. Nessa época, ele e inclusive alguns empresários de São José dos Pinhais, o Geraldinho da máquina de café, Messias, que era lá de vender feijão, lá de cereais, etc., né? E vários outros amigos disseram, não, você tem que ser o prefeito. Meu pai, que eu, né? Eu disse, olha, desta vez eu não vou contribuir porque eu tenho que terminar meus estudos. Se eu ficar aqui, eu até posso ser um prefeito, mas eu não vou ser uma pessoa formada, e eu quero isso para a minha vida, né? E aí, então, foi escolhido o Santo José Lira como o primeiro prefeito depois da intervenção em Jardim Alegre com o Alzemiro. Houve uma eleição? Como? Uma eleição? Sim, houve eleição. Qual que eram os candidatos? Espera aí. Era o Busman. Tá me ouvindo bem aí, não? Sim, sim. Pode falar, quero ver. Sim, estou ouvindo. Sim? Sim. E aí foi o Santo e o Busman. E o Santo José Lira, que era apoiado por nós, e eu fui o coordenador da campanha do Santo Lira, inclusive fazia discurso lá em cima de caminhão, lá no bairro dos Baianos, lá e tal, chuva e barro e lama, que para você andar na estrada com chuva ali era um desastre. Era carro encorrentado, se você andasse a pé ia cair, sabe? Então era uma luta. E o Santo Lira elegeu-se. E depois dele, até hoje, né, nós vemos Jardim Alegre, um município, né, pujante, ordeiro, equilibrado, democrata, cristão. Quer dizer, o município não teve mais convulsão como houve na época, né? Tá? E nós tivemos uma pequena contribuição em tudo isso, né? Sabe? Não só com o Jardim Alegre, mas como cidadãos brasileiros, porque é o nosso país também, não é? E a gente fez isso. Graças a Deus, os resultados foram sempre muito bons, muito importantes, pessoas muito trabalhadoras. Você veja, quando eu trabalhei na prefeitura, o primeiro levantamento, né, do patrimonial do município, dos próprios do município, foi determinado pela interventoria, porque não tinha história nenhuma. Tinha escola, casas acho que posto de saúde não tinha também, né? Mas o que tinha da prefeitura, nos patrimônios ali, né? Ninguém sabia o que Jardim Alegre tinha. Daí, o meu pai chamou o presidente da Câmara de Vereadores, que era o nosso amigo, e ficou sendo um grande amigo meu, Natal Pessutti, o pai do Orlando Pessutti, sabe? Aliás, foi o Orlando que me contou que o primeiro trabalho dele foi com meu pai na interventoria. Eu não sabia disso, mas ele me contou e eu fiquei muito feliz de termos contribuído com a carreira
do Pessutti, não só do Pessutti, mas com a grande amizade com o seu Natal Pessutti, que nós fizemos todo aquele levantamento e Jardim ficou tendo um documento patrimonial, né, real, né, do que tinha. E não foi só o seu Natal Pessutti, ele era técnico veterinário, né? Eu aprendi muito de veterinária com ele naquelas viagens, porque esse levantamento foi mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, todos os dias. Então era seu Natal, um fundador da cidade, que era o nosso amigo Genibre Aires Machado, tá? Que conhecia tudo, os carreadores, os lugares lá, ele conhecia tudo. E o Serenato também, e o Edésio Passos. Não sei se eles estão vivos ainda, né? Mas foram todos. E aí na prefeitura tinha muitos amigos lá, o Turcão, por exemplo, era nosso amigo, né? E vários funcionários, né? A filha do seu João da farmácia, né? Também era funcionário, que cuidava da educação, né? E todos com muito trabalho. A Lila, né? Exatamente. Tá? Éramos muito amigos do seu João, lá marido da dona Isabel, que era diretora lá. Uhum. Né? Pai do Natal André. Souza André, né? Isso. Tá? E isso nós firmamos ali grandes parcerias, grandes amizades para tentar reconstruir do nada, sabe? Uhum. Só para você ter uma ideia, à noite eu ia com o Edésio no caminhãozinho da prefeitura trocar lâmpada nos postes, né? Chuva velha ardendo e nós trocando lâmpada. Ou então, muitas vezes, pessoas falecidas que deixavam na porta da prefeitura, nós íamos levar para enterro, para cemitério, para tudo, e a gente fazia isso. Deixavam na porta da prefeitura? Sim, inclusive de outros municípios. Ô, louco, mas sabe? Por quê? Era comum isso, porque o cemitério de Jardim Alegre começou a ser organizado ali também e tal, e aí começou você ter documentação daquilo tudo e tal, porque realmente não tinha, o município era muito novo, acho que tinha menos de 10 anos, né? Sabe? Então, tinha que fazer tudo. E a gente foi à luta e fez isso, realmente. E foi, enfim, uma contribuição. Você veja, o hospital depois, né, que os mais antigos, aí todos os prefeitos se beneficiaram do hospital, porque as pessoas doentes todas para lá, né? Sabe? Ele operou e opera até hoje, né? Deve ter, eu creio, né? Tá? Você vê que o José Vasquez parece que faleceu, né? O médico. O doutor sabe? Ele era marido da Núbia, também amigo nosso e tal, né? Sabe? Então, nós trabalhamos muito, mas recebemos muita ajuda na época, não só da Cúria Diocesana, do Padre Tadeu, de saudosa memória, de todas as festas de igreja e tudo, era ele que coordenava e nós ajudávamos, né? Tá? Mas também recebemos muita ajuda da própria população, sabe? Inclusive a população política de todos os partidos, né? Nós tínhamos um trânsito muito bom, porque quando a interventoria entrou lá, acabou o partido político, só trabalho. E aí a gente foi e todo mundo somou, e isso eu agradeço muito, muito à população de Jardim Alegre, né? Inclusive a família do Osmar Pachuski, né? Conheci a mãe dele, o pai dele, né? Às vezes a dona Didi fazia café para nós, era do lado da prefeitura, me chamava para tomar café lá e a gente ia, né? Sabe? A dona Maria do restaurante, com o seu Zico também, eram muito amigos nossos, né? O Barbiste, que era do cinema, pai do Arthur, também era muito amigo do meu pai, etc., nos ajudou muito. Enfim,
todas essas famílias mais antigas, lá os portugueses, lá do material de construção, também, da Casa Silva. Da Casa Silva, sabe? Contribuíram muito com o esforço ali para levantar o hospital, levantar o município. Quer dizer, foi uma união geral de todo mundo, sabe? E aí, por isso que de lá para cá você vê uma estabilidade, uma ordem, né? Sabe? Um respeito à tradição, o respeito comunitário das famílias foi muito bom, sabe? Até hoje você vê, eu estive em Jardim há 2 anos atrás, tá? Fui visitar o Pachuski, mas ele já tinha falecido. Aí não deu. Só fui lá no armazém dele, que estava um sobrinho dele lá tocando e tal, né? Sabe? E Casa Branca. Visitei o amigo Alzemiro Reck. Aliás, eu estive antes, 4 anos antes, lá em Jardim, quando o Departamento de Cultura da Prefeitura fez uma homenagem para as primeiras damas. E a minha mãe foi a primeira dama, uma das primeiras damas. Aí eles nos convidaram para ir até Jardim e eu fui. Lá eu encontrei com Messias, encontrei com Santo Lira, encontrei com os ex-prefeitos vivos, né? Sabe? E foi muito prazeroso, muito bom a gente ver isso. Aquela homenagem que fizeram para minha mãe, sabe? Foi muito importante. Aliás, eu tenho várias homenagens de Jardim Alegre, né? A do clube, Esporte Clube lá, né? O presidente era o Galindo. Eu não cheguei a conhecer. Eu acho que era Lúcio Galindo. Lúcio Galindo. Né? Tá? E eu recebi, por ter ajudado o clube lá e tal, comigo, também com a prefeitura, eu recebi um título de honra ao mérito do clube Jardim Alegrense, sabe? Deles lá, por isso que a gente fez. Mas foi, meu amigo, um tempo de muito trabalho, trabalho sério. E não tivemos mais confusões, etc, etc, mas a coisa funcionou. E de lá para cá, nós temos o prazer de hoje ter o orgulho de termos contribuído com a história de Jardim Alegre. É uma história, tanto que muitos eventos de Jardim Alegre, eles eram patrocinados pelo município, pela comunidade e pela justiça, né? O juizado, a comarca de Jardim Alegre era Ivaiporã, né? Tá? Os juízes que passaram por lá, todos eles, inclusive desembargadores do estado do Paraná, como o Dr. Lauro Fabrício de Melo Pinto, que era guarapuavano, e que foi o que indicou o meu pai para interventor, para o presidente Arthur da Costa e Silva, né? Para ser interventor, ele foi lá na posse do meu pai também. Deputado João Leopoldo Jacomel, já falecido, né? Vários deputados, etc., foram na posse do meu pai. Então, e tem vários partidos políticos. Ali uniram-se todos, né? Tá? E isso foi muito importante. Esse é um testemunho que nós podemos dar vivo, né, ainda, para vocês da cultura, para Jardim Alegre, cujo testemunho ele pode ser também comprovado, né, pelos ex-prefeitos que nos conhecem e que trabalharam junto conosco para a recuperação do município, do povo, da população, da saúde do povo, né? Você sabe que no hospital nós trabalhamos ali quase 2 anos. Depois eu vendi a minha parte e voltei para Curitiba para poder estudar. Aí já não era mais interventoria, já era a política normal e tal, tranquila, pacífica, ordeira, como veio ordeira até hoje. Isto eu deixo o meu tributo a todos os prefeitos
que passaram pela prefeitura de Jardim Alegre. Inclusive eu lembro do Natal André, né? Ele esteve me visitando na prefeitura de São José dos Pinhais. Eu fui o primeiro procurador-geral da prefeitura de São José dos Pinhais, né? Porque eu me formei em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, e o meu primeiro emprego mesmo, público, foi esse na prefeitura de São José dos Pinhais. E ali eu fiquei por 10 anos. Depois, numa segunda gestão, eu fui nomeado secretário da Indústria, Comércio e Turismo de São José dos Pinhais, quando o Natal André foi me visitar. Ele e o deputado Tino, né? Tino, o deputado Tino, que era filho do João da Farmácia, né? Genro do Alzimiro, não era isso? É vereador. É, vereador. Isso. Então ele esteve lá me visitando também, na prefeitura. Eu passei vários projetos para Jardim Alegre, por exemplo, lixo que não é lixo, projetos ambientais, etc. Claro, Jardim Alegre é nossa segunda terra, né? Tudo que nós poderíamos fazer para ajudar, ajudamos, né? Então, quando secretário da Indústria, Comércio e Turismo de São José dos Pinhais, nós assentamos lá a primeira montadora estrangeira no Paraná, que foi e está até hoje lá, a Renault do Brasil. E depois eu fui consultor da Renault e sou até hoje consultor da Renault do Brasil, né? E depois da Renault assentamos também a Volkswagen Audi. Você veja, isso é demonstração de trabalho, né? Trabalhamos também na ampliação e na internacionalização do aeroporto Afonso Pena, porque o município doou a área, na gestão em que eu estava, para ampliar o aeroporto Afonso Pena. Hoje o aeroporto Afonso Pena é uma referência mundial. Como se isso não bastasse, nós construímos, e eu acho que todos devem conhecer, pelo menos quem usou o aeroporto Afonso Pena para fazer uma viagem internacional, e claro, vocês também usaram. Vocês viram aquele portal que está lá na entrada de São José dos Pinhais, não é um portal redondo? Isso. Se chama Portal da Integração do Mercosul. E aquilo foi construído na nossa época. E pasme você, só para você perceber qual era o nosso sistema de administração, como fizemos em Jardim. O portal foi construído. É um portal enorme, majestoso, né? E aí, a população contrária, e a política também, né? O povo está gastando dinheiro fazendo um elefante público com o dinheiro do povo, né? Só que tem um detalhe muito simples. O portal foi doado, não foi pago com dinheiro público. A PUC fez o projeto arquitetônico e as empresas, Boticário, Renault, Volkswagen, e várias indústrias grandes, né, pesadas lá, Unilever, né, doaram o portal. E hoje, esse portal é uma referência mundial, porque quem vem do mundo inteiro pelo aeroporto Afonso Pena tem que passar por baixo dele. Quem vai também para Curitiba, lá da Argentina, Uruguai, passa pelo portal, pela 376, né? Tem que passar, né? Então, ficou uma referência. Isto é demonstração de trabalho. Só estou fazendo uma comparação porque foi um trabalho que também eu aprendi a fazer em Jardim Alegre. Eu nunca tinha trabalhado em prefeitura. Foi realmente um trabalho de doação, né? O senhor, juntamente com o seu pai, ajudou muito no nosso município, ao estado que ele está atualmente, né? Um município bom, um município que tem recurso,
consegue trazer recursos do governo federal, estadual, realmente um trabalho de doação que vocês fizeram por nós. E aqui fica a nossa gratidão ao senhor e ao pai do senhor e todos os envolvidos. Não, a gratidão é minha, gratidão por ter aprendido com o Jardim Alegre, com o Zemiro Reck, com o Santo Lira, com meu pai, com tantos ali, com o Padre Tadeu. Sim. Poxa, a Mitra e o Dom Romeu Alberto, que a Mitra era em Apucarana, né? A mão que ele deu para nós ali foi muito grande. E nós tínhamos também o benefício do governo estadual, que ajudou muito, né? Do governo federal, por causa da interventoria. Só para você ter uma ideia, isso eu vou contar em off, mas os prefeitos, né, que passaram, sabia? Era normal todas as visitas que nós fazíamos para os órgãos públicos, tá? Fazer a divulgação da agropecuária Jardim Alegrense, não só da cafeicultura, né? Porque tinha muito café na época, né? E eu andei em muito carreador de café, sabe? Mas também plantio de feijão, né? Plantio de outros produtos, e nós levávamos em pacotinho com a propaganda de Jardim Alegre e doávamos para vários órgãos públicos fazendo propaganda de Jardim Alegre, o que Jardim Alegre produzia. Por conta desse caminho de mão dupla, sempre Jardim recebeu benefícios. Não, Jardim Alegre é de gente trabalhadora na lavoura, cafeicultores, né, pecuaristas, etc., e vamos ajudar. Foi assim que a gente conseguiu. É algo muito bom, né? Doutor Antônio, agora vamos levar mais assim pela infância do senhor, onde o senhor nasceu. Qual a data do nascimento do senhor? A minha data de nascimento é 24 de junho de 1947. Eu completei 77 anos de idade. Ô, louco! Tá? Não e só para você ter uma ideia, eu advoguei por 40 anos. Eu sou especialista em direito ambiental, né? Fui especialista em direito ambiental, auditor ambiental do Instituto Água e Terra, antes era IAP, eu fui auditor do IBAMA, fui consultor do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um órgão da ONU, um caboclinho aí de Jardim de Guarapuava teve lá, sou eu. Olha só. Tá? E também do Ministério das Cidades. Então eu sou um ambientalista técnico, auditor ambiental e conheço muito. Aí, em 2009, a minha mãe contraiu Alzheimer. Putz, e aí você sabe que Alzheimer até hoje não tem cura, mas tem controle. Eu fui estudar de novo, me formei em psicologia, fiz pós-graduação em neuropsicologia, fiz mestrado e doutorado em ergonomia. Tá? Tanto que eu tenho uma clínica grande em São José dos Pinhais, agora estou mudando para Piraquara, né, onde o meu pai foi delegado de polícia lá também, não é? E estou mudando a minha clínica e continuo com o consultório lá. E como eu tenho uma tendência heredofamiliar da doença de Alzheimer por causa da minha mãe, isso não quer dizer que eu vá ter Alzheimer. Porque com 77 anos você está vendo, eu não tenho nada, né? Tá? Mas é uma probabilidade. Por isso eu fui estudar e continuo estudando. Eu estou me formando agora em biomedicina. Tá? Por quê? Porque quem tem histórico familiar de Alzheimer precisa estar com atividade neuronal, né, cognitiva, cerebral, diretamente funcionando e trabalhando
o tempo todo. Por isso eu estou terminando a terceira faculdade, vou para a quarta, para a quinta, para a sexta, mas o alemão não me pega. Tá? Então isso faz parte da minha vida. Eu não paro de trabalhar. Tanto que eu fui consultor agora de condomínio residencial da pessoa idosa do governador Ratinho Júnior, né? Mas foi por um prefeito do interior do Paraná. Foi implantado o condomínio e aí eles me pediram para eu dar uma orientação da funcionalidade técnica. Eu ajudei, dei minha contribuição de graça para eles também e tal, tudo bem. E hoje eu trabalho num projeto de condomínio residencial para a pessoa idosa, que é isso que eu vou construir agora. Vou começar a construir, tá? Então, mas só posso construir onde tem estância hidromineral, com água termal. Porque essa água termal nós pretendemos implantar turismo de saúde, né? Para a pessoa idosa. Imagine, com água com propriedades medicinais, com plantas medicinais para a pessoa idosa, é extremamente benéfico, sabe? Uma hora detalho para vocês como é que é o projeto nosso, que provavelmente a partir do ano que vem a gente começa a construir. Sim. Tá? Mas eu estou trabalhando porque a atividade neuronal tem que estar em cima. Tá certo. Se é o que o meu pai me ensinava, olha, cochilou, o cachimbo cai. E é verdade, sabe? É verdade. Eu tenho que fazer minha parte, senão o alemão me pega. Né? Então, meu amigo, eu pode ter certeza que para mim é um imenso prazer dar a minha contribuição, relembrando muitos jardim-alegrenses e muitos que eu não citei, me perdoem, porque a memória já não é aquelas coisas, né? Mas muitos que estão vivos ainda, que nos conheceram, podem testemunhar do nosso trabalho, né? Sabe? E um trabalho que eles não sabiam. Da minha parte, sempre foi voluntário para Jardim Alegre, né? Sabe? Eu dei minha contribuição e foi bastante interessante, sabe? Esse trabalho, mas aprendi muito com as pessoas daí, né? Pessoas humildes, mas pessoas trabalhadoras, etc., com aqueles formados, com o Frontino de Lima, que era dentista e tal, mas era do cartório, né? Sabe? E muitos outros que eu não lembro muito o nome agora, né? Mas eu quero dedicar para eles todos a minha gratidão e o meu abraço sincero a todos, sabe? E foi o que eu fiz agora, recentemente, eu me encontrei com o Orlando Pessutti no enterro de um amigo nosso, advogado. Estava ele e o Nelson lá, e aí a gente estava lembrando Jardim Alegre e tal, etc., né? E aí ele disse, olha, o primeiro emprego que eu tive foi com o teu pai. Eu disse, puxa, mas eu fico feliz por isso, porque você chegou a ser governador, né? Isso é muito importante para Jardim Alegre, para a história de Jardim Alegre. Muito nos honra que um jardim alegrense chegou a ser governador. E eu fico muito orgulhoso, não só do Orlando Pessutti, mas do pai dele, que foi meu amigo. Aprendi muita coisa com o seu Natal, sabe? Então isso é muito importante, tá? É um legado de amizade, de seriedade, de fraternidade, né? Isso abençoado pelo Padre Tadeu também, né? Sabe? Eu acho que foi muito válido para todos nós aí. Então, meu amigo, essa é a minha contribuição que eu poderia fazer para vocês, com muito prazer, com muita alegria. Já, como eu mandei para você, eu doei o meu quinto livro, sim, que já está publicado, chama-se O Mago, o Monge e o Médico, a Medicina do Espírito, porque eu falo tanto em biomedicina, quanto em neuropsicologia ali também, sabe? E falo sobre espiritualismo, mas sobre o aspecto científico. Eu sou um pesquisador, cientista pesquisador, porque eu fiz um mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá? Então tenho raízes de pesquisa, tá?
E aí doei esses 2 livros, 2 exemplares, um para você, caro amigo, com dedicatória, já, e outro para a Biblioteca de Jardim Alegre, Sim. tá? Esse livro já está em 48 países, tá? Em e-book, tá? Mas ele tem um livro físico, que é esse que eu estou mandando também para você. Já me pediram uma segunda edição, etc., mas como eu estou no projeto do condomínio para pessoa idosa, eu não estou tendo tempo de trabalhar, de fazer, sabe? É um trabalho árduo, né? Sempre foi assim, né? E o que o meu pai me ensinou, o que o meu avô me ensinou, nós temos que morrer em pé, ou seja, trabalhando. E a cada trabalho que nós façamos, nós vamos deixar um pontinho de referência ali da nossa contribuição, como foi para mim, um pontinho de referência para Jardim Alegre. Eu amo Jardim Alegre, tanto que dei a minha vida e dei o meu trabalho junto com meu pai, junto com o Wernick, junto com Augusto, junto com o Serbach. O Serbach é um advogado daqui de Curitiba, que depois que o Augusto, que era advogado, teve embolia cerebral, nós chamamos o Serbach lá para Jardim. Ele ficou como advogado em Jardim vários anos, sabe? Já é falecido. E ele foi advogado do Nelson Pessutti, do irmão do Orlando também, sabe? Então, veja, são pessoas que deram a sua contribuição para Jardim Alegre, sem pedir nada em troca, nada, 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 sabe? Mas deixamos, né, uma contribuição para a história do município. Isso que é importante. Nós temos uma veia política, e essa veia política eu gostaria de deixar registrada aqui também, sabe? A veia política é do meu tetravô, tá? Ele nasceu em 1786, em São José dos Pinhais. A família veio de Portugal e radicou-se em São José dos Pinhais. Esta é a família Rocha Loures. Tem muitas personalidades Rocha Loures da nossa família em Curitiba, etc. Inclusive, a maior indústria de alimentos liofilizados do Paraná é de um primo nosso, a Nutrimental, em São José dos Pinhais, do Rodrigo Rocha Loures. E com o Rodrigo, nós estivemos em Guarapuava resgatando a memória do meu tetravô. Ele tem o meu nome, por isso que me chamo Antônio. Ele era Capitão Antônio da Rocha Loures, né? O meu avô era Coronel Antônio da Rocha Loures Vilaca. Foi prefeito de Guarapuava também, tá? Por isso que eu sou Antônio Vilaca Torres, o Vilaca da minha mãe, tá? Mas o Capitão Rocha, ele fundou o município de Guarapuava, porque ele, Diogo Pinto de Azevedo, Portugal, foram mandados pela coroa portuguesa, era Dom João que estava aqui na época, né, para pacificar os índios em Guarapuava, na região dos Campos Gerais, e expulsar os espanhóis. Naquela época, a divisa territorial brasileira era através do Tratado de Tordesilhas. E esse Tratado de Tordesilhas, sabe onde era a divisa? Ponta Grossa. Onde é que é a divisa hoje? Foz do Iguaçu. Então veja, de Ponta Grossa a Foz do Iguaçu, quanto o Brasil ganhou de terra. Então, né? Foi trabalho com suor e sangue daqueles pioneiros. E aí foi o meu tetravô Antônio da Rocha Loures. O que nós fizemos? E aí serve para sugestão para vocês também. Nós resgatamos a história, e aqueles ilustres, né, já tinham seus bustos e tal, né, como tem na cidade lá, tudo isso. E nós mandamos fazer o busto do Capitão Rocha, o Rodrigo e eu, né, da família Rocha Loures, e doamos para a prefeitura
de Guarapuava. Tanto é que, se for na prefeitura de Guarapuava hoje, você vai ver o busto do fundador da cidade, que foi o meu tetravô. E nós fizemos isso numa solenidade de 200 anos, né, de criação da freguesia de Nossa Senhora do Belém, né, hoje Guarapuava, com um auto de fundação que eu tenho, o documento, né, do auto de fundação de Guarapuava. Então, veja, é uma vertente. Outra vertente. O meu avô, que era sogro do meu pai, foi prefeito de Guarapuava. E o meu pai, nessa época, era cartorário e sócio de uma empresa jornalística, de um jornal, a Folha do Oeste. Meu pai escrevia para jornal também e trabalhava no cartório. Só para você ter uma ideia, a minha avó, Hermínia do Amaral Vilaca, ela era cartorária também, oficial maior do cartorário. E ela tirava, na época, muito bem. O meu avô segurava uma flor e ela tirava, pegava no cabo da flor, só para você ver. Mas isso era padrão na época. Só para você ter uma ideia, tem um bar hoje em Guarapuava, hoje não tem mais, chamava-se o bar do Nino Ribas. Naquele bar, o balcão do bar tinha 2 metros de altura. Por quê? Os caras entraram de cavalo, a cavalo, no bar, para tomar, era a cavalo. Ô, louco! Para você ver como é que era a situação na época, tá? Então, mas Guarapuava foi um centro exportador de madeira, né? Tinha várias companhias lá, madeireira, né? Muito forte, e hoje é a maior produtora de cervejaria, né? Daquele produto para cerveja. Cevada. Cevada, e o outro lá também, que se chama lá, que eu não me lembro, é Guarapuava, tá? Então, a tradição, talvez, um pouco de administração e de política que o meu pai teve, vem daí. Quer dizer, tem uma justificativa, tem uma história contada e gravada em livros da história do Paraná, sabe? Eu posso até dizer que o meu pai foi um bicho do Paraná, tá? E mais ainda, só para complementar, esse capitão Rocha, meu trisavô, que saiu de São José dos Pinhais, ele criou o filho de um cacique, caigangue, Vitorino Condá. Esse Vitorino Condá saiu de Guarapuava com 2.000 índios e se assentou na região de Chapecó e Xanxerê. Foi lá que foi estabelecida a Arena Condá, do Chapecoense, que é onde morreram aqueles jogadores naquele desastre na Colômbia. E a história do Condá é a história de aquele índio cacique que foi criado pelo meu tetravô em Guarapuava. Então, essa é a história da família, e que meu pai também participou. Então, só para vocês verem a tradição, as raízes, né, de onde vem, etc., o estudo, o conhecimento de trabalho e tudo isso. E acabamos indo para Jardim Alegre, né? Sabe? Felizmente, eu dou graças a Deus hoje, porque eu aprendi muito, principalmente na área médica, na área da saúde, tá? Eu tive que aprender com amor, mas com muita dor também, por causa da minha mãe com Alzheimer, né? Então eu tive que fazer isso e continuo fazendo. Eu atendo muitos pacientes com Alzheimer, com Parkinson, com doenças cognitivas e degenerativas, tá? Então eu estou à disposição, como profissional da saúde, para qualquer jardim alegrense que precisa. Ó, tem um amigo aqui, tem um irmão desde 1970. Você sabe disso. Sim. Quem precisar, pode me procurar. Dou consultoria, sim, sempre, tá? Com o maior prazer para esse município. Outra coisa, ali na praça da Igreja Matriz, você vai ver que tem um canteiro de árvores ali, sabe? A primeira árvore, quem plantou ali, foi o Padre Tadeu.
A segunda foi o meu pai, ela está de pé lá, eu tenho fotografia. Tá? Terceira foi o Augusto, a quarta foi o Wernick, a quinta fui eu, depois parece que o Alzimiro, várias personalidades plantaram aquelas árvores ali. Quer dizer, você vê, tem uma história. E aquilo não tinha asfalto, era tudo barro. Ali, quando chovia, meu amigo, para você andar ali, cara, era coisa de louco. E tinha que andar com uma bengala para se apoiar, senão você caía. Porque andar a pé no barro vermelho não é qualquer um. E eu aprendi a dirigir mesmo ali, com jipão que ia para os patrimônios e tal, etc. Aprendi a dirigir ali, sabe? Então, por isso, tudo é gratidão para com o Jardim Alegre e muita felicidade de repassar muita fraternidade, amor, trabalho, coerência, dedicação, né? E é isso que a gente sabe fazer e que a gente tem que fazer como verdadeiro cidadão brasileiro. Isso é ser brasileiro. É você dar a tua contribuição sem olhar a quem, não é? Então é isso. Mais alguma pergunta, meu amigo? Sim. Na época do nascimento do senhor, quais que eram as condições? Muito difíceis, porque naquela época do meu nascimento era uma recuperação mundial do pós-guerra de 1945. 2 anos depois, o mundo estava se reconstruindo. Situação muito difícil, sabe? Então, ali começou o rádio naquela época. Não tinha nem rádio. Luz elétrica era muito difícil, tá? Foi um tio meu que levou a luz elétrica lá em Guarapuava em 1948. Só para você ver. Jardim não tinha nada disso também, né? Quer dizer, então era muito sofrido, muito trabalho, muita luta, todos nós, né? Então a gente fez isso. E a minha primeira escola foi lá também, né? Uma escola adventista, evangélica, não tinha outra. Então tive que ir para aquela. Então comecei a minha vida como evangélico. Depois, na adolescência, né? E aí já mais que adolescência, aí em Jardim com o padre Tadeu, católico, né? E depois eu fui conhecendo várias religiões, né? Budista, espiritualista e tal, e hoje eu sou um espiritualista, né? Eu falo muito isso no meu livro, mas espiritualista com ciência, cientificamente falando, não é religião, é ciência. Por exemplo, eu sou pós-graduado em psicologia transpessoal. Então é uma conexão científica da quarta força da psicologia, do polissistema material com o polissistema espiritual. Isto é ciência, não é religião. Tá? Então, sobre esse aspecto, eu estudo muito, escrevo muito sobre isso também, sabe? Então, essa história aí, daí surgiu meu primeiro livro, né, que era intitulado Abençoadas Horas Tristes, em 1999. Eu tinha outros 3 livros também publicados, mas aqueles científicos jurídicos, só com matérias jurídicas científicas, inclusive de juristas eminentes, inclusive um dos grandes juristas que foi prefeito de Campo Mourão, foi meu professor de direito, professor doutor Milton Luiz Pereira. Foi o primeiro paranaense a ser ministro do Supremo Tribunal de Justiça, lá em Brasília. Acabou criando o Paraná, cara. Meu professor, sabe? E eu tenho meus livros lá que são revistas jurídicas, os 3 primeiros revistas jurídicas, né, dele, Franco Montoro, que era do PMDB também, Franco Montoro, né, mas jurista, advogado, Paulo Brossaro, os maiores juristas estão nesses livros. Tá? Então, aí você vê desde quando eu escrevo, desde 1979. Tá? Quer dizer, é trabalho, está ali.
Está aqui, comprovado, o livro está aqui, né? Sabe? Isso é muito importante. Sim. E Deus quis que eu continuasse tendo que estudar e ler e continuar estudando por causa do Alzheimer, né? Agora vou fazer o quê, né? Vamos à Sim. luta, cara. Né? Se eu sou desafiado, vamos lutar, né? O, Mas s- então, pode falar. o senhor tem irmãos? Como? O senhor tem irmãos? Eu não posso falar um pouquinho mais alto? O senhor tem irmãos? Eu sou? Não, irmãos. O senhor possui irmãos? Ah, tenho irmãos. Tenho. Qual o nome deles? Então, eu tenho uma irmã mais velha, a Hermínia, que visitou o Jardim Alegre várias vezes, e um mais novo que eu, Adelur, tá? Também visitou o Jardim Alegre várias vezes, Sim. tá? Todos nós éramos solidários ao meu pai, claro, o velho está lá, ele pediu, ó, transporta o defunto lá para Godoy Moreira, vamos! O Edésio, então, eu pus o morto no meio, o Edésio dirigindo o jipe, o Edésio Passos lá, se ele for vivo, ele vai lembrar disso e contar para você. Ele de um lado, o morto no meio, e eu do outro lado. Nossa. E de barro, quando o jipe dava umas guinadas lá, o Nossa. morto ia para o meu lado, eu empurrava o morto para o lado Deus dele o e ia livre, assim, guarde. até chegar lá, né? Uhum. Sabe? Então, esse de Godoy Moreira, ele morreu, mas foi avisado que ele era de Godoy Moreira, mas não tinha como ir para Godoy Moreira com chuva e tal, e aí deixaram na prefeitura de Jardim. Uhum. Com aquele bilhete que tinha lá e tal, o que, que nós temos que fazer? Levar para Godoy Moreira e entregar para o prefeito. Olha, deixaram isso aqui ou no cemitério, tá? Mas esse aqui é com vocês. É o que nós fomos fazer. O que qualquer ser humano, né, de boa índole faria. E nós vamos, mas era com o morto ali, ó, chacoalhando o bicho velho. Deus Né? o livre. Então, são histórias pitorescas de Jardim Alegre, sabe? Muito interessante, sabe? Então, eu só tenho 3 irmãos, eu tenho 3 filhos, o meu filho mais velho foi diretor de uma empresa multinacional, da Toroide do Brasil, tá? Ele é engenheiro eletricista, engenheiro de materiais e administrador de empresas. Também tem 3 graduações. O do meio tem o meu nome, Antônio Vilaca Torres Júnior. Ele é um industrial em Maringá. Ele tem uma indústria de prótese médica há quase 30 anos. Sabe? Ele exporta para o mundo inteiro hoje. Tá? Então, todos os próteses médicas, joelho, cotovelo, braço, ombro, bacia e tal, ele que faz. Tá? E o meu filho mais novo chama-se Marcos Marcel Coelho Torres, e ele é web designer. Ele é designer gráfico. E ele formou-se na PUC, e já há 15 anos ele trabalha, tem uma empresa, e ele trabalhou muito tempo com exclusividade para o Boticário. Porque o Boticário, em São José dos Pinhais, os proprietários são meus amigos na época e tal, etc. Né? Tá? Nos ajudaram muito na prefeitura. Inclusive, para construir o portal. Tá? Que eu te falei. Muitos postos de saúde, lá nos rincões do município, lá, o Boticário montava o posto, doava a ambulância, etc. Quer dizer, nos ajudaram muito. Tá? Isso eu também agradeço ao Miguel Kriegsner, tá? Que é dono do Boticário, meu amigo, faz muitos anos que eu não vejo, né? Mas, e aí, era um trabalho, mas eu fui, como secretário e procurador-geral, um técnico, e não um político. Não sou político. Fui convidado para sair prefeito lá de São José dos Pinhais, mas não aceitei. Eu não sou político, eu sou um técnico, né? Então, como técnico, sei dar palpite. Agora, como político, cara, sou japonês, o zero esquerda, né? Coisa aí que os meus amigos prefeitos aí fizeram muito bem, tá? Então, doutor Antônio, sobre a história de vida, infância e juventude até a formação superior,
da vida do senhor Adeodato Torres Nogueira. O senhor poderia fazer um resumo para a gente, contar como que foi o lugar que ele nasceu, a infância, até ele se formar? Bom, o meu pai, é do meu pai que você quer Isso, saber, né? Isso. É, o meu pai, ele era um técnico, tá? Ele não conseguiu, não terminou a faculdade, embora estudasse direito muito, tá? Ele era um técnico, tá? Não conseguiu se formar porque a família dele era uma família, embora fazendeiros lá na região de Pinhão, no Paraná, tinham 2.000 alqueires lá, mas naquela época a terra não valia nada, E a né? mão de obra, né, também É, complicado. então ele veio para Guarapuava e o meu avô criou ele para estudar, né? Mas infelizmente o meu avô, em 46, faleceu. E era um político, gerente de banco, o Banco do Comércio do Paraná, uma coisa assim de Guarapuava. Ele era gerente de banco também, jornalista, escrevia, Aonde que o senhor Adeodato nasceu? em Guarapuava, Guarapuava. tá? Uhum. E aí meu pai trabalhou muito, teve muita experiência, ele foi cartorário, oficial maior de cartório em Guarapuava. Quer dizer, hoje o oficial maior é um cargo, um abaixo do dono do cartório, do tabelião, depois é oficial maior. Meu pai foi, aprendeu muito, né? Depois ele fez concurso como agente de polícia, passou. Depois ele fez concurso como escrivão de polícia, também passou, foi nomeado. Depois ele foi diretor da colônia penal agrícola em Piraquara, só presos, né? E foi diretor da penitenciária de Piraquara também, tá? Quando o diretor se licenciava, era ele que assumia, né? E daí, por esse trabalho realizado, ele foi indicado pelo deputado João Leopoldo Jacomel, que era nosso amigo, já falecido, a delegado de polícia em Piraquara, ficou muitos anos lá. Aí ele saiu da delegacia, nós moramos em Piraquara, e onde foi o meu primeiro trabalho, com 12 anos de idade, eu trabalhava no cartório, sabe? Do registro civil e escrituras. E foi ali que eu comecei a fazer o trabalho na minha vida, que eu me entendo como missionário, né? Na área social, na área de saúde. Porque no cartório, Piraquara, tinha ali o Hospital e Colônia São Roque. Além da penitenciária, tinha o Hospital São Roque, que era o hospital de leprosos. Muitos leprosos e família de leprosos estavam lá no hospital. E os familiares compravam casa e moravam em Piraquara. Então nós fizemos muitas escrituras com os leprosos. E eu fui muitas vezes no Hospital São Roque pegar a assinatura dos leprosos. Às vezes com medo desgraçado que eu tinha de pegar uma contaminação, mas eu não sabia. A lepra não é contagiosa. Mas eu não sabia, tá? Mas eu ia. Eu estava fazendo um serviço social. De amor ao trabalho, de amor ao próximo, de fazer isso. Eu não sabia. Não é? Tá? Depois, o meu trabalho em Jardim Alegre, no hospital, foi um serviço social. Antes de eu pegar meus diplomas lá, tudo, foi um serviço social. Que eu fiz até pegar no tijolo, né, na obra lá da construção, eu peguei. Né? Sabe? Então, eu acho que isso também é missão na minha vida. Depois a minha mãe tem Alzheimer, eu vou estudar, entro na área da saúde, eu fiz estágio no Hospital Psiquiátrico Bom Retiro, serviço social, de graça, estágio no Lar Tarumã, que é a Sociedade de Socorro aos Necessitados, de graça, estagiei lá, serviço social. Então é uma missão que eu tenho na vida de vários lugares, desde criança, fazendo trabalho social. E hoje eu faço a mesma coisa. Eu atendo muita gente, e quem não pode pagar, eu atendo do mesmo jeito, sabe?
Então, faz parte da minha missão de vida. Estou muito alegre, feliz por isso e tal. Estou fazendo a minha parte e vou continuar fazendo se Deus quiser. E o senhor pode ter certeza que Deus vai recompensar o senhor por esse trabalho da vida do senhor dedicada à filantropia e tudo relacionado a isso. E a gente fica muito feliz de estar realizando até essa entrevista com uma pessoa com a índole do senhor. Isso é para mostrar a nossa trajetória, que quando nós chegamos em Jardim, todos nós, mas eu principalmente, eu fiz filantropia. Mas eu já estava fazendo muito antes, eu não fui aprender em Jardim, eu já estava fazendo muito antes. Então eu tenho um currículo, né, que demonstra o que nós somos, o que nós fizemos e o que nós estamos fazendo, sabe? Isso é importante, né? Você ter alguma coisa que comprove aquilo que você está falando, né? Sim. Sabe? Doutor Antônio, e sobre o casamento do senhor Adeodato com a mãe do senhor, como que foi, como eles se conheceram, como que foi o casamento, né? O senhor tem esse conhecimento, poderia estar passando para nós? Tá, casamento, Guarapuava, o meu avô criou o meu pai. Meu pai era o braço direito do meu avô, do coronel Antônio da Rocha Loures Vilaca. Aí o meu pai, quando o meu avô faleceu, né, em 46, o meu pai ficou sendo o homem da família, tá? Aí ele acabou casando com a minha mãe, tá? Para cuidar da minha avó, dos interesses do meu avô também, e foi isso. Quer dizer, ele poderia ter ficado lá como fazendeiro, como dono de aras, como cartorário, etc. Não, mas ele não quis, ele quis progredir na vida, né? Sim. Tá? Então eles saíram de Guarapuava em 1950 e pouco, viemos para Curitiba, né? Ele assumiu a Secretaria de Interior e Justiça com outro guarapuavano, doutor desembargador, doutor Lauro Fabrício de Melo Pinto. Ele assumiu a secretaria, quer dizer, foi para Piraquara, depois assumiu a Secretaria da Justiça, né? Ele assumiu também o FUNRESPOL, o Fundo de Reequipamento Policial, que não tinha, ele foi o primeiro diretor e presidente, né? Mas quando ele estava na Secretaria de Justiça, ele foi nomeado, foi indicado pelo desembargador Lauro Fabrício como interventor para Jardim Alegre, foi nomeado pelo presidente da República, porque o presidente perguntou para o secretário de Justiça quem que vocês vão nomear. Aí o governador, na época, perguntou para o secretário de Justiça e disse, não, pode nomear o Adeodato. Então, foi assim a história dele. E aí foi o maior cargo que ele ocupou na vida dele. Né? Doutor Antônio, e para quem estiver assistindo essa entrevista e não sabe do que aconteceu ali naquela época, né, a intervenção, ou nem sabe o que foi a intervenção, o senhor poderia explicar, contar para a gente qual que era a situação que se encontrava o município de Jardim Alegre, porque nós temos o conhecimento que até candidatos, né, até o prefeito da época foi cassado, foi tirado do cargo. E daí o senhor Adeodato Torres Nogueira veio como interventor, né, para estar realizando um trabalho de ajustar o município, né, colocar a prefeitura em ordem. Sim. Então o senhor poderia nos contar o que aconteceu, se houve uma perseguição política, olha, o que era? Politicamente eu não posso te informar nada porque nós não vivenciamos isso. O que nós fomos convocados, meu pai foi convocado para normalizar e estabelecer a ordem, a segurança e a tranquilidade no município de Jardim Alegre. Como estava, eu não sei, tá? Eu só sei que a gente foi lá e enfrentou a situação, mas fizemos o que tínhamos que fazer para tentar recuperar o município, aquilo que a gente poderia fazer. Só isso. Agora, politicamente, antes disso, a gente não teve nenhum tipo de contato, etc., porque o governo federal diz, olha, isso aqui foi isso porque tem que fazer, porque está assim.
Agora, os mais antigos da época podem contar porque viveram aí, né? Nós fomos lá para instalar um trabalho de recuperação. Aham. E, de Doutor, fato, aham. tem relatórios comprovantes disso e tal, na própria secretarias aí, a própria prefeitura deve ter, né? Aham. Histórico, o que foi feito. Agora, a vivência testemunhal, presencial do que houve antes, nós não sabemos porque nós somos depois. Aham. Nós chegamos assim, sabe? Que nem cachorro que entra na igreja assim, nem sabe o que que é, porque a gente não sabia. Nós fomos Sim. mandados fazer uma coisa. Estabelecer a ordem, né? Agora, o porquê tinha, etc., a gente não sabe, não dá para a gente entrar nesse mérito. Agora, Aham. os mais antigos lá, que estão vivos ainda hoje, principalmente os de maiores respeitos aí de Jardim, os prefeitos, etc., podem contar, né? Dizer e vocês restabelecerem a história. Mas o importante eu vejo o seguinte, é o que é Jardim hoje, Sim. o que ele foi, né? Depois da interventoria, ele teve outra convulsão social, guerra, briga e tal? Teve? Não teve. Então, tudo bem. Aí você pode comparar, né? Sabe? Mas eu lamento, mas eu não sei informar o que houve antes, por que houve, quem foi, quem são as pessoas, não, nem sei. Aham. Sob pena de estar cometendo um erro ou até uma injustiça. Sim. Porque nós não presenciamos, nós não vivenciamos isso aí, tá? Eu acho que a história do município ela tem que ser contada, deve ser contada, mas com muita imparcialidade. Não pegar os arroubos políticos, porque isso não leva a nada, sabe? E você vai pegar informações aí sem fundamento, sem comprovação, etc., fake news. Não façam isso. Eu acho que a história, aquilo que vocês estão fazendo, é um trabalho muito bonito, muito sério, muito transparente, que vai ter que ser uma baliza para esta e para as futuras gerações, mas tem que ser informações corretas, Sim. comprováveis, fidedignas, não aquilo que eu achei e está na minha cabeça. Não, isso aí tudo você comprova. Eu acho que isso é muito importante você ser, porque isso eu aprendi na Faculdade de Direito de Curitiba. Você falou, tem que provar. Prova isso. Ponto. Não tem erro, né? Porque senão fica aquela discussão, um fala, outro fala, e aí, por isso eu me abstenho de citar alguma coisa histórica, porque realmente eu não conheço, não vivenciamos e posso até causar alguma injustiça. Eu não quero fazer isso com ninguém, de lado nenhum, sabe? Doutor Antônio, e quando o pai do senhor assumiu a prefeitura, como que se encontrava a situação atual do município e da prefeitura em si? Bom, ele foi chamado para apaziguar e para organizar administrativamente, né, arrumar a prefeitura, né, porque até então era uma prefeitura de interior, como a grande maioria, não tinha tantos registros, etc. O negócio era meio, né, sem registrar nada, etc. Né? Você teve que começar do zero. Não vai comentar o que estava lá para trás, mas daqui para frente vai ter que ser assim, ponto. É isso que tem que fazer. Porque não adianta, como é que você vai pegar uma referência de onde você não tem um documento hábil, juridicamente hábil, né? Para confirmar o que poderia ser ou ter sido ou não. Então não adianta, né? Nós procuramos fazer aquilo que teríamos que fazer como cidadãos brasileiros, com irmãos jardim-alegrenses, da melhor maneira possível, foi o que a gente fez. Tá? E isso a gente continua agradecendo aí por termos tido essa oportunidade de contribuir com o nosso país, porque Jardim Alegre é Brasil, né? E é o nosso país. Tá? Então, falando sobre questão, o senhor falou do país, o país naquele momento se encontrava num regime militar, né? Militar. Não era uma
feita eleição para, como que eu vou dizer, me fugiu a palavra. Era um regime de exceção É, na época. a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: como que era, o senhor que vivenciou isso, né? Como que era o sistema de governo, as diferenças, né? Havia um grupo de oposição, que nem, porque muitas vezes é contado algo que nem o senhor disse, um fala uma coisa, fala, agora o senhor que vivenciou isso. E aí, Olha, eu vivenciei e posso contar a minha história. Isso Eu posso contar. A minha história é a seguinte: eu comecei falando para você que o meu pai me convidou para ir lá e eu era militar da aeronáutica. Portanto, na época da Revolução, eu era militar da FAB, da Força Aérea Brasileira, comandante da equipe de bombeiros, de uma das equipes de bombeiros. Então, aí eu também trabalhava no social com missão, porque como bombeiro, eu arriscava a minha vida para salvar a vida dos outros. Se desse um problema, eu tinha que entrar no meio do fogo, com explosão, sem explosão, etc. Não interessa. Então, eu era militar. E como militar, a situação minha, na época, era muito boa. Porque o salário do militar, na época, era muito bom. Eu trabalhava um dia, folgava 2. Tinha meu carro zero. Uma conquista muito boa. E aí, sair largar tudo isso para ir dividir o salário com meu pai lá, para ganhar a quirera. Mas pai é pai. Eu não me arrependo de ter feito isso. Não só pelo meu pai, mas como por Jardim Alegre também. Não me arrependo. Tá? Então, eu vivenciei isso. E na época, como militar, antes de entrar na FAB, eu tinha um escritório, uma agência de publicidade. Tá? E aí, eu vendi essa agência de publicidade quando eu entrei na FAB. E eu vendi para um pessoal lá que era adepto correligionário político do João Goulart e do Leonel Brizola, contrário ao regime militar. Por conta disso, eu fui preso várias vezes na aeronáutica porque eles achavam que eu era dos contrários, eu era comunista, por ter, né, protegido ou vendido. Foi uma transação comercial, né, o meu escritório lá para correligionários de João Goulart e de Leonel Brizola. Não tinha nada com isso. Eu fui preso, cara. Várias vezes, injustamente. Você sabe que milico é milico, não tem esse papo, né? E aí, pelo cúmulo da história, eu vim trabalhar de graça com o meu pai no município, né, comandado pelos militares. Eles estavam me ferrando e eu fui lá fazer o trabalho. Mas para mim não era o município, não era o regime, se era militar ou civil. Para mim, eu estava ali por 2 razões: para atender o meu pai e para ajudar a população, a gente de Jardim Alegre. Foi por isso que eu fui. Porque se eu fosse me espelhar no que eu estava vivendo ali, que eu fui preso e tal, inclusive pelos militares, eu não ia fazer isso pelo meu pai, nem por Jardim, não. Então, esse cara quer se lasque, né? Eu não vou fazer. Mas eu fiz. E não me arrependo. Aprendi muito e fiz o que eu podia, que eu sabia. Então, eu sou uma testemunha viva dessa questão política e militar da época, porque eu era militar, fui ferrado muito, preso, né? Quer dizer, mas isso aí é do boletim de ocorrência lá, preso 10 dias por insubordinação, por isso, porque fez aquilo, blá, blá, blá. Quer dizer, como jurista hoje, eram julgamentos na época muito escusos, né? Mas enfim, eu fiz. Então esse é o meu exemplo, a minha experiência para você, que como militar, né, e sendo prejudicado pelos militares, eu jamais poderia ir prestar serviço para Jardim Alegre numa interventoria federal que era de militares. Mas eu estava lá, sabe? Agora, quem ganhou com isso? Eu ganhei. O município ganhou.
o hospital ganhou, a saúde da população ganhou. Isso é bom? Tranquilo, fizemos o que a gente podia fazer, o que nunca tinha sido feito antes, nós fizemos, e está lá, e a história conta isso, né? Sabe? Então isso é muito importante a gente marcar, porque você tem prova cabal, não minha só, você tem prova da população inteira, né? Como é que foi? Como é que foi isso? Como é que era a saúde na época do município? Como é que estava? E depois, como é que ficou? Quer dizer, você vai ter a prova real, né? Não só de uma pessoa, de milhares de pessoas, né? Sabe? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Você não entra, né, no exemplo dos outros, falando dos outros, que o outro está certo, o outro está errado. Eu digo, não, fui eu que vivenciei isso, fui eu que passei isso, essa é a minha história, né? Se serve para os demais, tudo bem, mas eu vivenciei isso e fiz conforme a minha consciência, e não errei, e não me arrependo. Se eu tivesse que ir para Jardim Alegre de novo, cara, naquela mesma situação, eu iria de novo. Só para ter uma ideia, na época nós tínhamos Fusca, depois Variante, depois compramos um Galaxy no hospital. A gente tinha que encorrentar o Galaxy para pegar lá de Lidianópolis, não, para pegar lá de Mauá. O senhor diz é o Galaxy Landau? É? O Galaxy Landau. Landau. É. Aquele carrão, da época. Você vê que era carro, né, top de linha, mas você tinha que encorrentar, cara. Senão você não passava no barro. Né? Você pegava lá de Mauá até Jardim Alegre, cara, era tudo barro, chuva. Às vezes você ficava uma semana nos patrimônios lá, tomando gasosão vermelho e sanduichão, sabe? E ficava. Enquanto não melhorava o tempo, você não podia sair, porque o caminhão atravessava lá e ponto, parou tudo. Ficava, e às vezes até passava fome, cara. Passava fome, tá? Mas ia. E foi uma grande experiência para mim, que era recém-saído da adolescência, jovem, para mim era tudo festa, né? Sabe? Então, foi um aprendizado muito bom, sabe? Interessante. Sofrido, mas valeu a pena como experiência, sabe? Então, essa é a minha declaração e depoimento. Se quiser saber do meu currículo, o meu currículo tem um currículo de pesquisador, currículo Lattes. Se digitar o meu nome no Google lá, currículo Lattes, vai aparecer meu nome. Aí tem o meu currículo aí de 50, 60 anos de trabalho, de estudo, de cursos e tudo que eu fiz, está tudo ali. Então, eu tenho uma tradição também, né? Cultural, educacional, familiar, né? Então, tudo isso está ali, para você ver. Doutor E continuo trabalhando e vou continuar, né? Quer dizer, não vou parar. Tá certo. Doutor Antônio, então a gente vai encerrando a nossa entrevista. Eu queria perguntar para o senhor se há alguma coisa que o senhor queria acrescentar, uma pergunta que não foi feita, algo que não foi falado que o senhor queria acrescentar na nossa entrevista. Eu tinha até colocado aqui, porque foram 100 e poucas perguntas aqui, questões, e eu coloquei aqui o que eu era para acrescentar. Você lembra o número da pergunta para acrescentar que você pôs lá? 118. 118? Isso. Tá. Então deixa eu ver, porque eu escrevi. Eu acho que eu já falei, mas eu escrevi aqui, pode ser que eu tenha esquecido. Bom, o que eu tenho que acrescentar aqui para finalizar? Primeiro, a você, ao prefeito de Jardim hoje, né? Ao mandatário de Jardim hoje, né? Aos vereadores, né? A minha homenagem. Então, a minha homenagem e a gratidão aos amigos, ao atual prefeito ou prefeita, aos ex-prefeitos de Jardim Alegre e demais funcionários públicos, que aqueles da minha época ainda vivos vão lembrar, né? A população da época, grande parte da população já faleceu, né? Mas aqueles que estiverem vivos vão lembrar do nosso trabalho, né? O padre Tadeu, de saudosa memória também, né?
empresários pela contribuição, né, para a construção do Hospital de Jardim Alegre, ao saudoso amigo, também a minha homenagem, ex-presidente da Câmara, Natal Pessutti, que fique bem claro, era meu grande amigo, e sou amigo do Orlando Pessutti hoje, né? Aos vereadores, ao pioneiro de Jardim Alegre, de quem fomos amigos, o maior proprietário de terras de Jardim Alegre, ali onde Jardim nasceu, era o Genibre Aides Machado. Ele era funcionário da interventoria e foi meu amigo para aquele levantamento de imóveis que a gente fez lá. Ele, o Natal Pessutti e eu fomos fazer esse levantamento. E o Serenato, tá? Ao Geraldinho da máquina de café, os funcionários da prefeitura, os Mar Pachuski, que já faleceu ali da casa do lado, né? Serenato, o João Alberto Serbach também, que foi advogado daí, levado por nós para Jardim Alegre, né? O Augusto Froz, o Edésio Passos, seu João da farmácia, né? A Lila, que era filha dele lá também, tá? O Natal André, que esteve me visitando quando eu estava na prefeitura, o Arthur Barbiste, né? O seu Barbiste do cinema, e tantos outros que convivemos, e mesmo não lembrando de muitos, peço perdão por não ter citado, porque eu não lembro, né? De saudades à memória, eu dedico a todos a minha gratidão eterna, respeito, consideração pelo tudo que eu recebi, que eu aprendi, e que eles, com mensagens de carinho, fizeram por mim e pelo meu pai. Meu pai, quando faleceu há mais de 30 anos, o prefeito Alzimiro teve no enterro dele, o Pachuski, depois foi decretado 3 dias de luto oficial pela prefeitura, né, pelo passamento do meu pai. Tá? Então, eu só tenho, com tudo isso, meu amigo, agradecer Jardim Alegre, porque foi uma experiência. Foi trabalho duro? Foi. Mas foi um aprendizado. Eu faria tudo de novo. Seguramente. Ia tomar banho lá na cachoeira, lá perto do... Como é que era a cachoeira lá dos baianos, lá perto do patrimônio? Não é nos baianos. Aqui do Porto Bar, perto do Porto Bar, ali tem uma cachoeira ali. Sabe? Bulha, não, né? Então, eu ia tomar lá banho lá com o povo lá e tal. Bem interessante. Quer dizer, alegria, só alegria. E foi uma alegria poder fazer isso, né, para vocês. Agradeço e estou à disposição de vocês para o que precisarem, tá? Em todos os campos que eu tenha conhecimento e que eu possa contribuir, não é? Sabe? Isso é muito importante, tá? É uma honra enorme, eu, em nome da Secretaria de Cultura de Jardim Alegre, do Oswaldo Fiorati, que é o nosso secretário, queria agradecer a participação do senhor nesse trabalho nosso de resgate histórico, né? Que isso é de extrema importância para a gente estar reconstruindo, né? Relembrando a história de Jardim Alegre, resgatando os primórdios. E é uma honra imensa para mim estar entrevistando o senhor, Dr. Antônio, uma pessoa tão importante no desenvolvimento de Jardim Alegre, uma pessoa que ajudou a construir, a organizar, né, e colocar em ordem o nosso município. Então, agradeço em nome de toda a população de Jardim Alegre, em nome da Secretaria de Cultura, e de enorme coração agradeço o senhor. E meus parabéns por todo esse trabalho lindo que o senhor tem feito, né, e que continuará fazendo. Sem sombra de dúvidas, vocês têm aqui um terapeuta da área da saúde, um biomédico, um neuropsicólogo, um advogado, jurista renomado, tá? Que vocês podem contar comigo. Todo o Jardim Alegrense pode contar comigo como um irmão, um conterrâneo, porque eu vivia e faria tudo de novo e iria trabalhar lá de graça como eu trabalhei, tá? Então, essa foi a minha maior contribuição
para Jardim Alegre, tá? E que Deus abençoe e ilumine vocês, esse trabalho maravilhoso, né? Eu tenho esse trabalho de reconstituição e de resgate histórico de Guarapuava, como eu te contei com meu tetravô. Eu tinha uma prima que foi professora de história na universidade lá de Guarapuava, escreveu muito sobre história, então eu falo muito sobre história. E por isso que eu sei aquilatar o valor desse trabalho que vocês estão fazendo. Não só para essa geração, mas principalmente para a futura geração, que terá uma referência comparativa da história, né, de vocês. Porque quem não tem história não pode planejar o futuro. Hã? Exatamente. Fiquem com Deus aí. Gratidão para vocês aí, tá bom? Abraço. Namastê. Tá? Grande abraço e um bom dia. Levamos 2 horas, que falei demais, mas olha, eu tenho elemento para falar mais 4 horas aí com vocês. Tudo da história do jardim. Mas eu teria que anotar, lembrar, mas tudo bem, estamos aí. Fica com Deus. Namastê.